povo amados e queridos, abençoado por Deus. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito poderosa. Creio eu que essas mensagens que serão compartilhadas aqui é para a edificação do corpo de Cristo e da igreja. Edificação do corpo de Cristo e da igreja. Existem mensagens que nós precisamos entender que elas precisam ser pregadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam serem alicerçadas quando se fala no assunto ao corpo de Cristo. Essas mensagens, elas devem ser alicerçadas, porque são mensagens que o ensinamento do corpo de Cristo e da igreja seja fortalecido, né? São mensagens que fortalecem o corpo de Cristo e o ensinamento das igrejas. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês, eu quero começar pelo texto de 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos começar em 1 Coríntios capítulo 12, porque tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, muita. Bom, aqui no capítulo 12 está escrito dessa maneira aqui, olha. Ora, capítulo 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixai-vos levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ninguém. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, proveitoso. Aí vamos lá. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de língua. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Tem textos que são muito importantes. Por exemplo, esse aqui é um texto muito importante que dá uma ligação com o versículo 28. A um Deus pôs na igreja, primeiro apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, depois socorro, depois governo, depois variedade de língua. No versículo 29, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Ele está perguntando. São todos mestres? São todos operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho sobremodo mais excelente. E aqui ele fala do amor, né? Vamos lá. Há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Bom,
O dom da palavra de sabedoria, quando você recebe ele, você recebe junto do dom da palavra de sabedoria a unção. A unção ela vem junto. Para quê? Para que você possa ensinar a palavra com detalhe, com profundidade, com sabedoria, não somente com eloquência, mas por mais que você esteja falando de forma simples, a palavra vai ser poderosa. O ensinamento vai ser poderoso. A escritura que você vai estar pregando da parte de Deus, da parte do Espírito, vai ser poderoso. Todas as vezes que você pegar para ensinar uma mensagem que Deus colocar no seu coração, vai ser profundo. Por quê? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é essa, por exemplo. Palavras que vai produzir nas pessoas arrependimento para a vida eterna. É você parar para conversar com uma pessoa, você começa a ministrar a palavra de sabedoria no coração daquela pessoa e aquela pessoa se volta para Jesus, aquela pessoa se arrepende, né? Porque o dom da palavra de sabedoria está em ação, ou seja, gera arrependimento. Não somente isso, mas muitas palavras, por exemplo, palavras incentivadoras, palavras que incentivam o próximo a buscar mais a Deus, palavras que incentivam o próximo a viver uma vida de santidade, palavras que incentivam o próximo a estar mais conectados com Deus, mais próximos de Deus, buscar o Espírito Santo, entender sobre quem é o Espírito, entender mais sobre a palavra, sobre santidade, sobre renúncia, sobre renunciar os pecados, sobre não aceitar certos tipos de comportamento que nós temos. E por aí vai. A palavra de sabedoria, ela abrange muitas coisas, tá, gente? Mas tem muito mais do que isso. Vamos lá. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra da ciência aqui é você estudar os fatos, os históricos, a história, as antiguidades, os antigos livros. Você analisar com detalhe, com ciência, pela teologia, pela hermenêutica, pelo dom escatológico, né? Pela uma faculdade teológica, é você analisar o sistema da mensagem, os tempos que passaram, analisar a data, analisar as catedrais, o porquê aconteceu isso naquele deserto, por que aconteceu isso em Jerusalém, por que acontece isso no mundo, quais são os sinais da natureza que causa isso, quais são os sinais da nuvem, quais são os sinais dos portais dimensionais, dimensões paralelas, buraco negro, por que acontece o arrebatamento do Espírito, como acontece, por que o arrebatamento do Espírito acontece, quais são as coisas que uma pessoa pode fazer para que o arrebatamento no Espírito acontece, né? Gente, não se escandalize, existem coisas que nós podemos contribuir para sermos arrebatados no Espírito. Por exemplo, uma das coisas que podem ter contribuído para o arrebatamento no Espírito é o seguinte: suponhamos que você está em trauma entre dormindo e acordado. Você está em trauma, dormindo e acordado. Só que as pessoas acham assim, trauma? O que é trauma? Trauma é quando você toma uma pancada de um carro e aí você padece, você cai no chão, você recebe ali ferimentos e recebe trauma. Não, traumas não é só isso, tá? Existe o trauma que você... trauma não, como é que é o nome que se dá, gente? Esqueci o nome que se dá. Entre acordado e dormindo. Você está entre a vida e entre a morte ali. Coma, né? Trauma vem depois, né? Quando você está em coma, por exemplo, a palavra da ciência, você pode acessar isso. Você pode acessar, entender sobre o coma. O que acontece quando uma pessoa toma uma pancada de um carro, ou, ou usufrui de uma briga, e aí entra em coma, né? Só que, na verdade, o coma é isso que é o entre acordado e dormindo. Você está entre acordado e dormindo, você tem consciência, sabe o que está acontecendo, mas está entre acordado e dormindo. Aqui você consegue sim desfrutar do arrebatamento de espírito. A outra função que você consegue usufruir muito rápido do arrebatamento de espírito é você falar em outras línguas. Você começar a falar em outras línguas
conforme o Espírito Santo lhe condiz que você fale, ou até mesmo você começa a falar em mistério, pelo domínio do seu espírito, tá? Você recebe o dom de língua, você recebe esse domínio no seu espírito, você começa a falar em falar em outras línguas, você fala em outras línguas. Isso te ajuda também a ter ajudar, não é fazer você, ajuda você a ter uma concentração de que você pode realmente ter um arrebatamento fora do corpo, ou seja, não é arrebatar para o céu para voltar para Cristo para sempre, não, é um arrebatamento fora do corpo, é arrebatamento de espírito. Então a palavra da ciência, tanto estudar os fatos, os conhecimentos mais profundos, que ninguém até hoje nunca estudou, como por exemplo, que cor que era a pele de Jesus? Ah, era ruiva. Que cor que era o cabelo dele? Ruivo. Ah, Gabriel, tem estudo científico que prova que Jesus era ruivo? Tem. Literalmente ele era ruivo, por quê? Porque ele é da descendência de Davi. Então, quando você estuda os livros apócrifos, você descobre que Jesus era ruivo. Gente, Oséias 4,6 diz que o povo perece pela falta do conhecimento, pela ausência do conhecimento. É isso que está em Oséias 4,3. 4,3. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. A outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Ou seja, a fé você recebe através do Espírito Santo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós recebemos um nível dessa fé. A fé, ela vai crescendo conforme a nossa caminhada com Deus, conforme a nossa caminhada com o Espírito, conforme a nossa caminhada em relacionamento com Deus, a fé vai aumentando, tá? Por isso que aquele homem pede para Jesus: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Ou seja, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé e ele nos ajuda, ele aumenta a nossa fé sobre nós, tá? Ele aumenta, literalmente ele aumenta. A fé, ela pode ser aumentada. A fé, a outra pelo mesmo Espírito, dons de curar, ou seja, dons de curar está no plural. Então existem vários tipos de dom. Pelo poder do Espírito Santo, o dom ele pode ser usado para cura de dor de cabeça, crescimento de braço, crescimento de perna, pode ser usado para cura de coluna, pode ser usado para cura do ombro, ou seja, a pessoa tem um ombro deslocado, já operou e não há jeito, a pessoa sente dor quando o tempo muda, o camarada coloca a mão e ora no nome de Jesus e pelo aquele dom de cura que ele tem, que ele carrega, aquela pessoa é curada, ou seja, mas é uma cura de uma parte do corpo, não são todas as curas, ou seja, dons de curar, está no plural. Então é uma parte do corpo que a pessoa recebe o dom da parte de Deus para impor as mãos e o Espírito Santo curar aquela pessoa ali, tá? E a cura acontecer. Então, existem muitos dons de cura, tá? Dons de cura que existem muitos, eles são variantes. Já viu quando você vai no mercado? Existem as variantes, né? Os detergentes, né? Os produtos de limpeza, sabonete, desodorante, existem variantes, tá? Então é isso, o dom de cura ele é exatamente isso. A operação de milagres, a operação de milagres. Em outras palavras, em outras traduções, operação de maravilha. Bom, o que é a operação de maravilha, Gabriel? A operação de maravilha é o seguinte: você chega num único culto, numa única noite, numa única hora, ou seja, numa única reunião, numa única conferência, por assim dizer, e você prega uma mensagem muito poderosa, muito profunda, muito impactante aos ouvidos daquelas pessoas ali. Pessoas também na live estão vendo dos quatro cantos da terra, pessoas estão recebendo. De repente começa a acontecer vários milagres em um único culto ao mesmo tempo, ou seja, praticamente todos os milagres ao mesmo tempo. Crescimento de perna, pessoas vomitando câncer, pessoas recebendo audição, pessoas tendo a vista restaurada, recebendo cura da visão, pessoas, caroço, tumores desaparecendo, curas de coluna, vou ser bem claro aqui, tá? Ressurreição dos mortos, por isso que em outras traduções está dizendo a operação de maravilha, né? Que envolve aqui a ressurreição dos mortos. As pessoas ficam, nossa, maravilhadas com aquilo. Então envolve muito a questão da ressurreição dos mortos na operação de maravilha, coisa que no dons da cura
já não envolve, tá? Operação de Maravilha. A Operação de Maravilha são todos os milagres em um único culto ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que eu digo assim, em uma única noite, não na mesma hora no estalar do dedo, não. Precisa ser pregado a mensagem, mas acredito que em torno de 3, 4, 5 horas de ministração direta de um homem que realmente carrega essa autoridade, que consegue ficar esse tempo todo falando, ensinando, discursando, realmente esses milagres eles acontecem, tá? Os milagres, gente, eles não vão acontecer de maneira rápida. Não, a palavra da fé precisa ser pregada, a mensagem do reino precisa ser pregada, a mensagem do arrependimento precisa ser pregada, a mensagem da batalha espiritual também precisa ser pregada, ou seja, a batalha espiritual é aquilo que nós temos que ter, né? Por exemplo, você tem uma batalha espiritual, mas é para você aprender certas áreas da sua vida. Às vezes você não sabe que uma área da sua vida está travada. Então, batalha espiritual serve para isso. Tem gente que fala, batalha espiritual é em vão. Não, não é em vão. Serve para isso, para você descobrir, desmistificar uma área da sua vida que está travada, principalmente quando se trata de ministério, principalmente quando se trata de você fazer a obra de Deus, ganhar muitas almas, exercer um cargo ministerial, tá? Quer seja pastor, quer seja mestre, quer seja apóstolo, quer seja profeta, quer seja evangelista, quer seja pronto-socorro, quer seja governo, que é governar as igrejas, né? Tá bom? Então, assim, governar as igrejas, esse cargo existe, tá? Tá na Bíblia. Socorro, governo, variedade de língua, tá na Bíblia. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia quem está dizendo, tá? Então, vamos lá. A outro, profecia. Bom, a profecia aqui, ela deve andar junto com a fé. Por exemplo, a fé anda com a profecia, você libera a profecia. A profecia anda sem a fé, você tem dificuldade de liberar a profecia. Por quê? Porque a fé faz com que você olhe para a pessoa e perceba que aquela pessoa, que aquela profecia que você está recebendo da parte de Deus é para aquela pessoa. Não é assim, tipo, você, Deus está mandando dizer isso, bababá, e fala. Aí daqui a pouco Deus manda dizer isso, Não, não é assim. É através da fé. A fé, ela move montanhas. A fé, ela rompe barreira. A fé, ela te ajuda a profetizar. Gente, a fé, ela é o turbo de todas as coisas. Mas para a profecia, ela é muito poderosa. É necessário que a gente venhamos entender que para a profecia é necessário ter o dom da fé ativo dentro de nós. Ou seja, o dom da fé ativo dentro de nós, você chama tanto a bênção de Deus, você chama tanto a bênção de Deus como o juízo, tá? Porque a fé, ela ativa dentro de você, a fé, ela tá dentro de você acesa. Então logo você consegue liberar uma profecia e ensinar em profundidade a palavra de Deus. Bom, depois desses ensinamentos que eu estou liberando para você aqui, nós vamos fazer uma leitura, tá? Vai ser nesse mesmo quadro, nessa mesma ministração, nessa mesma mensagem que eu estou dizendo para você aqui, que eu estou liberando, vai ser feito uma leitura para que nós possamos entender, então, o que é que deve ser feito para que cada membro receba um dom do Espírito, tá? Vamos lá. Profecia, tá? Profecia eu já disse. Profecia é aquilo que você recebe da parte de Deus. Uma das coisas da profecia, você consegue prever o futuro. E você também consegue prever pela profecia, tá, gente? Profecia da parte de Deus poderosa. Você consegue enxergar o passado, você consegue ter visões com aquilo que passou. Por exemplo, você pode ver o profeta Isaías, você pode ver Moisés, você pode ver a coluna de fogo, você pode ver a escada de Betel, você pode ver os dias de Elias, os dias de Enoque, os dias de Jacó. Você pode ver pela fé, pelo dom da profecia, ou seja, pelo dom espiritual de profecia. Você pode ver tanto o passado quanto o presente. Deus pode mostrar. Eu estou afirmando para você, eu tenho informações de pessoas que vê literalmente o passado, tá? Pessoas que vê e prevê futuro também na profecia. Então, assim, a profecia, literalmente, da parte de Deus, pode
prever futuro. Nem sempre a profecia vai prever futuro. Quando é uma prevenção de futuro, é porque existe algo específico que Deus quer mostrar para a igreja, tá bom? Embora no tempo que estamos vivendo, nos dias em que estamos vivendo atuais, é bem complicado ter uma mensagem profética que aponta para o futuro. Não, o futuro é a Bíblia, o futuro é a palavra de Deus. O futuro é permanecer nos evangelhos, permanecer em Cristo, permanecer nas doutrinas de Cristo. Então não há outro futuro, tá? Por exemplo, o Apocalipse fala do futuro que vai acontecer. Bom, são as mensagens futuras que João recebeu específica da parte de Deus. Porém, essa mesma mensagem do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele engloba todas as coisas ao mesmo tempo, e ali ele fala: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, existe o princípio e existe o fim na mensagem. Então, nós não podemos prever futuro se não for da parte de Deus, tá? Um profeta que estiver prevendo o futuro, vocês devem tomar cuidado com isso. Por quê? Prever o futuro é algo muito complicado, não é para qualquer pessoa, e não é assim, Deus vai prever o futuro de uma coisa que não precisa prever o futuro. Deus não tem interesse em prever o futuro, Deus tem interesse no hoje. Deus tem interesse em que as pessoas se arrependam dos pecados hoje, agora, nesse exato momento que eu estou pregando, arrependimento, tá? Creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus foi enviado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é a autoridade máxima. Ele é o sumo pastor. Ele é o pastor que entra na cidade pelas portas. Ele é a porta das ovelhas. Todos que entram por ele encontram pastagem. Encontrará, achará pastagem, achará vida eterna nele. Porque só ele tem poder de vida eterna. O apóstolo Pedro disse: mestre, para onde nós iremos? Só o Senhor tem poder de vida eterna, tem palavra de vida eterna, entendeu? É basicamente isso, tá? Então, assim, não perca o fio da meada. Vamos lá. A outro, discernimento de espírito. Discernimento de espírito aqui não é só para você ver demônio. Eu tô vendo um capeta ali. Não, discernimento de espírito, gente, é para você ver quem precisa da mensagem profética, quem precisa da palavra, quem precisa da profecia, quem precisa da correção, da exortação, quem precisa da mensagem da edificação. Para isso serve o discernimento do espírito. Você pode ver demônio na vida da pessoa, como você pode também olhar para uma pessoa e falar: ali está um homem de Deus, tá? Então, o discernimento do espírito serve para você ver os dois. Tá? Tem gente que acha assim: eu tenho discernimento do espírito, eu só vejo demônio. Bom, tem algum problema com esse camarada. Tem um problema muito sério com ele. Que se ele só vê demônio, tem um problema muito sério. Porque o discernimento de espírito, esse dom está vindo da onde? Esse dom está vindo do Espírito Santo. Está vindo de Deus. Então, você pode ver tanto demônio, você pode ver tanto o diabo na vida de uma pessoa, como também você pode ver quem é cheio do Espírito Santo e quem é cheio de sabedoria, cheio da palavra, cheio do conhecimento, que está carregado do conhecimento das Escrituras. Você pode ver pelo dom de discernimento de Espírito, tá bom? Então, para quebrar o paradigma, está aqui, está registrado. Discernimento do Espírito é para você ver tanto o bem quanto o mal. É para você ver tantas obras da carne, tantas obras do Espírito. É para você ver tanto o mover da carne, mover do diabo, dos demônios, tanto o mover de Deus, tanto o mover do Espírito de Deus. Para isso serve o dom de discernir os Espíritos. Amém? Então vamos lá. A outro, variedade de língua. O que é variedade de língua, tá? Vou explicar. Existem dois tipos aqui que nós precisamos entender sobre variedade de língua. Ou seja, variedade de língua é o seguinte: você fala em língua estranha e o outro interpreta. Você libera uma profecia em língua e o outro interpreta a profecia. Você libera uma correção no espírito, em outras línguas, e o outro camarada interpreta a correção no espírito em outra língua. Você traz uma revelação do céu no espírito, na língua estranha, em língua, você fala em mistério com Deus, e traz uma revelação
e o camarada interpreta no português a revelação que você fez, tá? Que trouxe da parte de Deus. Agora, uma outra coisa quando se fala de variedade de língua é: você recebe o batismo no Espírito e Deus pode te dar a capacidade de língua e etnia. O que é etnia? Etnia é a língua das nações. Você pode falar em aramaico com facilidade, pode falar em grego com facilidade, pode falar em inglês com facilidade, pode falar, sei lá, em francês, em alemão, em italiano com facilidade pelo dom de discernimento, pelo dom da variedade de língua, tá? Não é só a língua do Espírito, mas funciona também na linguagem sobrenatural das línguas, que é o dom do Espírito, o dom das línguas, ou seja, a interpretação, e depois também vem, tá? Depois, por outro lado, na parte nossa aqui, na parte do nosso cotidiano, na nossa língua, na nossa literatura, ou na literatura de etnias de outras nações, acontece também isso. Você pode receber a facilidade da parte de Deus de falar em inglês, para que você possa pregar o evangelho em outras nações, não é verdade? Você pode receber o dom de falar em francês, para que Deus possa enviar você para pregar na França. Você pode receber o dom de falar em italiano. Deus pode abrir o seu cognitivo, você entender isso, para que você possa pregar o evangelho na Itália. Bom, isso aconteceu com Paulo. Paulo pregou em Roma, Paulo pregou em Éfeso, Paulo pregou na Argentina, Paulo pregou na Itália, Paulo pregou em vários lugares. Paulo pregou na Etiópia, Paulo pregou o evangelho na Arábia. Ou seja, como é que Paulo pregou o evangelho nesses lugares? Eu tenho certeza absoluta que Paulo tinha essas variantes, essas variedades de língua específica, tá, gente? Específica que ele recebeu da parte de Deus para ensinar o evangelho em outras nações, tá? É basicamente isso. Então tá aqui, variedade de língua. A outro, interpretação de línguas, ou seja, interpretação você já vê que é tanto você interpretar uma linguagem espiritual das línguas que vem da parte de Deus, do Espírito de Deus, tanto você interpretar uma língua de etnias, de países, tá? De outros países. Então, você pode receber da parte de Deus essa facilidade, tá? Tanto espiritual quanto aquilo que Deus deseja entregar para você, que Ele sabe que você tem potencial para receber isso. Ele pode fazer isso, tá? Não estou afirmando que Ele vai fazer com qualquer pessoa. Também não é qualquer pessoa. Existem casos específicos e existem casos que Deus precisa agir. Deus precisa literalmente fazer dessa forma. Por exemplo, eu vi um irmão uma vez pregando no Facebook, né? Tava ali, ele é americano, ele estava pregando o evangelho com tanta ousadia, com tanta força, foi em Ipanema. E uma menina que estava do lado dele, interpretando tudo, ele falava no inglês, pregava no inglês, e a menina pregava no português. Assim, gente, foi uma coisa linda, tá? Foi uma coisa que literalmente, entre brasileiros eu não vejo isso acontecer, tá? Mas eles fizeram isso de maneira linda, extraordinária. É muito lindo, tá? É muito lindo você ver um profeta liberando profecia, bradando na terra, numa outra linguagem de outra nação, e uma outra pessoa ali no tempo dele ali, interpretando todo o inglês ali que está saindo da boca dele, toda aquela pregação e tudo. Isso é muito lindo. Eu acho isso muito legal, isso é impactante. Interpretação de língua. É tanto na linguagem espiritual, tanto no dom de língua, quanto na etnia, tá? Tanto nas línguas de outras nações. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Agora nós vamos para uma leitura em que realmente nós precisamos entender. Por exemplo, a gente vai falar agora sobre o corpo de Cristo e os membros de Cristo. Vamos lá. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim
é Cristo também. O que eu entendo nessa mensagem aqui? Eu entendo que uma igreja forma um corpo de Cristo. Todas as igrejas formam um corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não pode estar dividido entre igreja e igrejas. Por exemplo, tem a Batista e tem a Pentecostal. As duas não se dão. Por quê? Os ensinamentos são diferentes, né? O entendimento é diferente. Os pastores pensam diferente, agem de modo diferente, falam de forma diferente. Então, uma igreja não se dá com outra. Bom, gente, isso não pode acontecer, porque aqui Paulo está sendo claro. E todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Só que está dizendo aqui, ó, está dizendo todos os membros. É todos os membros. Não é todos os membros de uma só igreja. Não é todos os membros de uma só congregação. Não, é todos os membros. É toda a membresia, todo o corpo. Perfeitamente ajustado, alinhado, chega numa varonilidade perfeita como Cristo quer. Então é isso que Jesus está fazendo. Ele está preparando todo o seu corpo, toda a sua igreja para se encontrar com ele nos ares. Então assim, a igreja não pode estar dividida quando se fala do corpo de Cristo. Não, a minha igreja prega sobre arrependimento mais do que prega sobre prosperidade. Não, a minha igreja fala de revelação e a Batista não fala. Gente, não há necessidade de fazer isso. Não precisa dividir o corpo, a igreja, por causa da função. Cada igreja recebe uma função, mas não deve ter divisão, tá? Essa divisão que acontece nos dias de hoje, isso não é de Deus, não vem da parte de Deus, e nunca veio e nunca virá, tá? Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Mais uma vez, todas as igrejas foram batizadas em um só Espírito. Não há outro Espírito. Existe o Espírito Santo nível 1, o Espírito Santo nível 2. Não, gente, para com isso. Não existe, tá? Formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo foi claro. Quer judeus, quer grego, quer livre, quer escravo, quer bárbaro, quer qualquer outra nação. A todos foram dados a beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, portanto, sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se a orelha disser, portanto, não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? E se fosse todo o corpo ouvido, onde estaria o olfato? Né? Deus, porém, colocou, vamos lá. E se a orelha disser, portanto, não sou do olho, não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? O ouvido. Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou, agora sim, os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de si, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser menos fracos são necessários. Ou seja, aquela pessoa que está ali congregando, ela é tão fraca na fé, sem conhecimento, mas é necessário ela ser honrada. Agora, se o camarada tem fé, prega o evangelho, dá o dízimo constantemente, e aquela pessoa não dá o dízimo constantemente, é deixada de lado, tem alguma coisa errada. Ou seja, aquele que dá muito dinheiro, muito dízimo, ele é honrado, ele tem mais oportunidade, né? Ele é mais prestigiado, ele é mais decorado, mais decoroso, ele é mais honrado, né? Ele tem mais oportunidade. Ele recebe cargos em tempos que não deve receber, não tem preparo, né? E por aí vai, né? Tem tudo isso no nosso meio, tá? Eu estou falando abertamente para que vocês entendam, tá? Comigo não tem papo na língua. Vamos lá? Se todo o corpo, aí vamos lá, pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer, não tenho necessidade de si, nem ainda a cabeça, nem aos pés, não tenho necessidade de si. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós
são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Tá? Deus formou assim. Agora vamos lá. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. Tenham os membros de igual modo, cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Membros desse corpo e membros uns dos outros. Versículo 28. A uns pôs Deus na igreja. Primeiro apóstolo, né? Primeiro apóstolo. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui rapidinho, que a câmera tá um pouco meio que de lado aqui. Isso. Aí, foi. Vamos lá. A um pôs Deus na igreja. Primeiro apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagre. Depois, dons de curar. Socorros. Governos. Variedade de língua. Variedade de línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagre? Não. Têm todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nos todos? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. De nada aproveitaria. Seria como o metal que soa ou como o sino que sine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, de nada isso valeria. Nada isso seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, para o sustento dos pobres, e que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelhos, maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Uma outra coisa curiosa também que eu quero... Agora, gente, agora o negócio pega fogo, porque agora fala sobre a necessidade, sobre buscar o dom de profecia e os cuidados de buscar o dom de profecia. Os dons de profecia e de língua. E Paulo explica claramente a diferença de um para o outro. Vamos lá. Segue o amor. Ou seja, você tem os dons espirituais, mas não tem amor. É um convite para você ir para o inferno, literalmente. Você tem o dom de profecia e o dom de língua, mas não tem amor, é um convite para o inferno, literalmente. É um convite para herdar o inferno. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistério.
em espírito fala mistério. O que profetiza, porém, fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falassem em língua, muito mais do que profetizasse. O que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio de revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som bem distinto, como se conhecerá o que se toca flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, ou seja, sonido errado, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, é aquilo que eu falei, tá? Línguas e etnias, ou seja, inglês, italiano, português, aramaico, belgo, francês, né? E por aí vai, né? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significado. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e aquele será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato e de verdade, mas o meu entendimento fica infrutífero, fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o não instruído amém, se a tua oração, ou seja, se a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz, ou seja, você está falando algo em mistério, mas aquele camarada não sabe interpretar, não tem interpretação, não tem dom de língua, não é crente, não serve a Deus, não entende nada. Como é que ele vai entender a ação de graça que você está dando no Espírito? Ou seja, através do Espírito, no Espírito. Ele não vai entender. Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavrinhas, com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não quero que sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se toda a igreja se congregarem num único lugar, e todos falarem em língua, e entrarem os que não têm instrução ou incrédulos, não dirão que estás louco? Se, porém, todos profetizarem e alguém sem instrução ou incrédulo entrar, por todos é convencido por causa da profecia, por todos é julgado. Versículo 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o rosto em terra, adorará a Deus. Você adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-te tudo para edificação. Ou seja, hoje você vai numa igreja, não tem mais isso. Hoje o pastor prega, todo mundo fica sentado. O evangelista prega, todo mundo fica sentado. O mestre prega, todo mundo fica sentado. O apóstolo prega, todo mundo fica sentado. O presbítero prega
e todos os outros ficam sentados. Ou seja, não há mais oportunidade para que as pessoas possam pregar, ou seja, expressar diante de Deus o que elas estão sentindo, o que elas estão realmente aprendendo da parte de Deus. Ou seja, não há mais isso dentro das igrejas. Infelizmente, isso está acontecendo nas igrejas grandes, tá? Não estou atacando a igreja, mas é uma mensagem que é dura e é a verdade. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Se, contudo, não houver intérprete, esteja calado na igreja, e falem consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se, porém, a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, para que o segundo possa falar, porque foi revelado. É uma questão de lógica. Pois todos podereis profetizar uns depois dos outros. Não é 3 profetas profetizando na igreja, aquela balela, aquele roda-roda. Não. Pois todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, que está falando de você ter um domínio, tá? Por exemplo, a unção do Espírito Santo desceu e eu não consegui controlar, saiu rodando e desculpa, irmão, porque caiu algumas cadeiras, caiu algumas pessoas. Isso aí pra mim já é estranho, tá? A pessoa roda, pula, sapateia, fala em língua. Agora, sair derrubando tudo, quebrando tudo, já não é algo do Espírito, tá? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, domínio, tá? A gente sabe o que está acontecendo quando o poder de Deus desce, quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, batiza uma pessoa ou derrama fogo no espírito de uma pessoa, a gente sabe o que está acontecendo, tá? Domínio. Pois Deus não é Deus de confusão, versículo de 33, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Vou corrigir o contexto aqui que muitas pessoas não entendem. Quando Paulo fala da mulher ficar calada na igreja, foi para aquela época. Por quê? Porque naquela época, no meio das igrejas, estavam se levantando algumas mulheres que não eram casadas, não tinham compromisso com a obra de Deus, não amava a Deus, não ouvia o Evangelho, não servia a Cristo. E, pasme, algumas mulheres que estavam se levantando naquele lugar eram nécias, se prostituíam com os homens por troca de dinheiro e liberava profecia de espíritos de adivinhação e ganhavam dinheiro com isso. Então o apóstolo Paulo, para aquele tempo ali, para aquela época, ele fala: irmão, não é permitido que as mulheres falem na igreja. Quer saber como uma mulher é casada? Como que uma mulher é casada? Ela é submissa ao marido. Quer saber como ela serve a Deus de verdade? É submissa ao marido. E submissa às obras de Cristo. E submissa também ao seu pastor. Nem sempre você deve se submeter ao homem, né? Nós fomos comprados por um bom preço, não devemos ser escravos dos homens. Por exemplo, se um camarada rouba dízimo, rouba oferta, só fala de prosperidade, só fala de bênção, tá com o coração dele corrompido, envolvido no dinheiro, envolvido na ganância, você não pode andar com um cara desse se você conhece a verdade. Se você conhece a verdade, tá andando com um cara desse, você vai ser cobrado. Literalmente vai ser cobrado por Deus. Sem dó e sem piedade, tá? Vai ser cobrado por Deus. Deus vai passar a mão por cima? Não, Deus vai passar a espada mesmo. Vamos lá. As mulheres estejam caladas nas igrejas, por causa de que naquela época algumas estavam se prostituindo lá e tendo espírito de adivinhação. Não é permitido falar. Não está dizendo que não é permitido pregar o evangelho. Não é permitido o Espírito Santo usar. Não é permitido Deus não usar. Não. Não é isso que Paulo está falando. Paulo estava falando que para aquela época, para um caso específico, não era permitido naquele momento mulheres falarem. A não ser que Paulo observasse que mulheres honravam marido, honravam Deus, tinham um leito matrimonial conjugal justo, santo, né? Sem prostituição, sem avareza, sem soberba, sem malícia, sem maldade, sem briga, sem discórdia, sem contenda, tá? Uma mulher que ama de fato seu marido e honra ele como Cristo
amor à sua igreja e como se entregou para a igreja, como o marido ama a igreja, se entrega para a igreja, como fez Cristo, certo? A mulher representa a igreja, ela deve se sujeitar ao marido. O marido representa Cristo, ele deve se sujeitar a Deus, certo? O marido não pode se sujeitar à igreja, não. O marido tem que se sujeitar a Cristo, tá? Quando se fala de pastor, mestre, bispo, diácono, profeta, evangelista, apóstolo, existe, gente, uma medida, tá? Para mim, eu entendo assim profundamente que existe uma medida. A partir do momento que o cara é corrupto, você não é obrigado a honrar ele, por exemplo. Princípio de honra, né? Princípio de honra não funciona debaixo de corrupção. Não funciona, gente. Não funciona. Princípio de honra não vai funcionar debaixo de avareza, corrupção, o cara que só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, bênção terrena. O princípio de honra espiritual não acontece debaixo dessas funções. Não acontece, tá? Vamos lá. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu marido, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Até aquele presente momento, estava sendo vergonhoso a mulher falar na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não esteja falando na igreja as mulheres, mas estejam submissas como ordena a lei, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Mas era para aquele momento. Não significa que o Espírito Santo não pode mais julgar mulher, não pode levantar mais pastora, não pode levantar bispa. Não, gente, o Espírito continua fazendo a obra. Por exemplo, Áquila, Priscila e Lígia eram mulheres que cuidavam da igreja, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um certo conhecimento, uma certa falta de... um certo cuidado para nós não distorcermos as escrituras e cairmos na heresia, tá? Vamos lá. Saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Não, a palavra de Deus ela veio para o mundo todo e ela não saiu somente para a igreja, somente para os judeus. Não, saiu para todos, gentios, bárbaros, gregos, judeus, americano, brasileiro, italiano, belgo, argentino, francês e por aí vai. Africano, por aí vai, tá? Saiu para todos. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se, porém, alguém ignora isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar, e não o proibais em falar em língua. Não proibais o falar em língua. Faça, tudo com decência e ordem. Tem pessoas que falam, faça tudo por ordem e decência, mas a pessoa não entende o que é ordem e decência. O que é ordem e decência? Ordem e decência é tudo que eu acabei de ler para você. É todo o ensinamento que é dado quando uma pessoa ensina em profundidade as escrituras, tá? Por exemplo, eu vou ler para você aqui no meu celular agora, Efésios capítulo 3. Vamos lá. Efésios capítulo 3. Efésios. Vamos ler aqui. Eu vou escolher o texto aqui, ó. Não, perdão, primeiro. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, ou seja, tempos difíceis, tanto para o entendimento de alguém, tanto para as coisas que vai acontecer no mundo. Tempos difíceis, as pessoas seriam soberbas, ingratas. Olha o texto. Pois os homens serão amantes de si mesmo. Cara, uma pessoa que é amante de si mesmo, ele não recebe sabedoria. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição naturais, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Já teve gente
que você falou do poder de Deus para ela, gente, eu estava na igreja hoje, o poder de Deus desceu, e você comentar com a pessoa, negócio de poder aí, esse negócio de poder desceu, esse negócio de poder, ou seja, negando o poder, né? Negando o poder. Afasta-se também desse, né? Eu já vi, gente, teólogos formados, tá? Negar o poder de Deus. Eu já vi. Com meus olhos, ninguém me falou não, tá? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, nunca poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprovados quanto à fé, ou seja, repróbados quanto à fé, reprovados na fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daquele. Tu, porém, tem observado a minha doutrina, procedimento, ou seja, doutrina, a doutrina de Cristo que o apóstolo Paulo enviou, tá? Procedimento, qual o procedimento? Permanência nos evangelhos e na fé. Intenção, qual é a intenção? A do coração. A fé, qual é a fé? A fé que aponta para Jesus, sempre aponta para Jesus. Não é um cara que fala da fé, que fala, irmão, você crê que Deus pode derramar sobre você uma prosperidade, uma riqueza, uma bênção terrena? Não, não é esse tipo de fé que Paulo está falando. Paulo está falando da fé que permanece nas Escrituras, que faz você permanecer nas Escrituras. Vamos lá. Fé. Longanimidade, ou seja, longanimidade, você permanece na palavra de Deus, pode falar o que quiser para você. Quando você conhece a verdade, você não se encurva diante de uma mentira contada. Amor e perseverança. As minhas perseguições e as aflições, as quais sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e em todas o Senhor me livrou. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior. Impostores é o cara que só fala de dinheiro, tá? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste e de fato foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabes que as sagradas letras que sabe as sagradas letras. Vamos lá. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a edificação, para a salvação pela que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para aprender, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Agora vamos ler um outro texto aqui, que é maravilhoso. Vamos para o Antigo Testamento. Vamos lá. Antigo Testamento, Oséias 4:3. Vamos para Oséias 4:6. Perdão. Oséias capítulo 4, versículo 6. Aqui, ó. Olha o que diz a palavra. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos lá, mas o texto principal é esse aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento. Bom, nós sabemos que o conhecimento é importante e o povo só é destruído quando falta o conhecimento da verdade. O conhecimento da palavra é tão importante que faz com que você permaneça nas Escrituras e nos ensinos de Cristo. Para você permanecer nas Escrituras, nos ensinos do Evangelho, nos ensinos de Cristo, tanto de Cristo quanto dos apóstolos, você precisa conhecer as Escrituras.
Tem gente que conhece a teologia, mas não conhece as escrituras. Tem gente que conhece hermenêutica, mas não conhece as escrituras. Gente, me perdoe pela palavra. Conhecer as escrituras é conhecer isso aqui. É conhecer a Bíblia como ela o diz. Literalmente como ela o diz. Que o Pai se abençoe. Se essa palavra tem tocado em seu coração, compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem. Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus. Fique na paz.